Capítulo 4 Da arte de manobrar as tropas. Sun Tzu diz: antigamente, os combatentes aguerridos primeiro se tornavam invencíveis. Depois, aguardavam que o inimigo ficasse vulnerável e jamais se engajavam em guerras que previam ter desfecho desfavorável. Antes de iniciarem o combate, asseguravam-se da vitória. Se a ocasião de investir contra o inimigo não era favorável, aguardavam tempos mais propícios. Tinham como princípio que só se pode ser vencido por erro próprio e que só se atinge a vitória por erro do inimigo. A garantia de nos tornarmos invencíveis está em nossas próprias mãos. Tornar o inimigo vulnerável só depende dele próprio. Conhecer os meios que asseguram a vitória não significa obtê-la. Assim, os hábeis generais sabiam primeiramente o que deviam temer ou esperar, e avançavam ou recuavam, lutavam ou se entrincheiravam, segundo o conhecimento que tinham, tanto a respeito das próprias tropas quanto das do inimigo. Acreditando-se superiores, não hesitavam em tomar a iniciativa. Acreditando-se inferiores, batiam em retirada e ficavam na defensiva. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória, no ataque. Quem se defende mostra que sua força é insuficiente, quem ataca, mostra que é abundante. A arte de manter-se na defensiva não iguala a de combater com sucesso. Os generais hábeis na defesa devem esconder-se no âmago da terra. Os que querem brilhar no ataque devem elevar-se aos céus. Para colocar-se na defensiva contra o inimigo, é preciso esconder-se no seio da terra, como os veios d'água que não se sabe de onde manam e cujas ramificações são insondáveis. Assim, ocultarás todas as tuas diligências, e serás impenetrável. Aqueles que combatem devem elevar-se nas alturas, ou seja, devem combater de tal forma que o universo inteiro vibre com o estrépito de sua glória. Em ambos os casos, deve-se visar a própria integridade física. Deves procurar conhecer a arte de vencer dos que trilharam esse caminho com honra. Querer suplantar a todos, e procurar requintar-se nas artes militares, significa correr o risco de não igualar os grandes mestres, significa expor-se a ficar infinitamente aquém pois, nesse caso, o ótimo é inimigo do bom. Conseguir vitórias por meio de combates foi considerado em todos os tempos, pelo universo inteiro, como algo bom. Ouso dizer-te, todavia, que esse é mais um caso em que o excelente geralmente é pior que o ruim. Predizer uma vitória que o vulgo pode prever, e ser considerado universalmente sábio, não significa ter habilidade bélica. Pois não requer muita força levantar a penugem dos coelhos no outono. Não são necessários olhos penetrantes para distinguir o sol da lua. Nem se requer ouvido apurado para ouvir o ronco do trovão. Nada mais natural, nada mais fácil, nada mais simples do que isso. Os hábeis guerreiros não encontram dificuldades maiores do que estas nos combates, eles agem de forma que vencem a batalha depois de terem criado as condições apropriadas. Eles preveem todas as eventualidades. Conhecem a situação do inimigo, conhecem-lhes as forças, e não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma decorrência natural desse saber. Assim, as vitórias obtidas por um mestre na arte da guerra não lhe garantiriam nem a reputação de sábio, nem o mérito de homem de valor. O homem comum não compreende que uma vitória seja obtida antes que a situação se cristalize. Eis porque o artífice de tal conquista não se reveste, para o vulgo, de nenhuma reputação de sagacidade. Antes que a lâmina de seu gládio se manche de sangue, o estado inimigo já está subjugado. Antes de desfechar o combate, os mestres antigos procuravam humilhar seus inimigos, mortificavam-nos, fatigavam-nos de mil maneiras. Seus próprios acampamentos eram lugares sempre ao abrigo de toda surpresa, sempre impenetráveis. Esses generais acreditavam que, para vencer, as tropas deviam aspirar ao combate com entusiasmo, e estavam persuadidos que, mesmo quando essas mesmas tropas buscavam com veemência a vitória, geralmente eram vencidas. Por isso, com segurança, ousavam prever a vitória ou a derrota, antes mesmo de terem dado um passo para conquistar a primeira ou evitar a última. Assim eram os nossos ancestrais. Nada lhes era mais fácil do que vencer. Não acreditavam que os elogios derrisórios,
como corajosos, heróis ou invencíveis, fossem um tributo que tivessem merecido. Atribuíam seu sucesso ao cuidado extremo que tinham em evitar o menor deslize. Não cometer erros significa que, faça o que fizer, o general hábil conquistará a vitória. Ele conquista um inimigo já derrotado. Nos planos, jamais um deslocamento inútil, ou na estratégia, jamais um passo em vão. O comandante hábil assume uma posição tal que não pode sofrer nenhuma derrota ou não negligencia nenhuma circunstância que lhe garanta o controle do inimigo. Um exército vitorioso ganha antes de ter deflagrado a batalha, um exército fadado à derrota combate na esperança de ganhar. Aqueles que são zelosos na arte da guerra cultivam o tão e aderem à sua doutrina, ou são, portanto, capazes de formular políticas de vitória. Eles não permitem que as tropas mostrem uma confiança demasiado cega, uma confiança que degenera em presunção. As tropas que sonham com a vitória são tímidas, presunçosas ou debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o combate, são tropas enrijecidas no trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. Agora, eis os 5 elementos da arte da guerra. A medida do espaço. Segunda, a avaliação das quantidades. Terceira, as regras de cálculo. Quarta, as comparações. As chances de vitória. As medidas do espaço derivam do terreno, as quantidades derivam da medida. Os números emanam das quantidades, as comparações decorrem dos números, e a vitória é o fruto das comparações. É pela disposição das forças que um general vitorioso é capaz de levar seus homens ao combate, soerguendo-os ao patamar de águas represadas que, súbito liberadas, mergulham num abismo incomensurável. Tu, que estás à testa dos exércitos, deves tornar-te digno do ofício que exerces. Avalia as medidas que contêm as quantidades, e as que determinam as dimensões, lembra-te das regras de cálculo. Considera os efeitos da balança. A vitória não é senão o fruto de um cálculo exato. As considerações sobre as diferentes medidas te conduzirão ao conhecimento do que a terra pode oferecer de útil para ti. Saberás o que ela produz, e usufruirás sempre seus frutos, ou não ignorarás os diferentes caminhos que terás que percorrer para atingir, de forma segura, o alvo fixado. Pelo cálculo, estima se o inimigo pode ser atacado, e somente depois mobiliza a população e recruta as tropas. Aprende a distribuir, de forma equitativa, munições e provisões. Aprende a nunca cair nos excessos do demais ou do muito pouco. Enfim, se tiveres em mente as vitórias obtidas em épocas remotas, e todas as circunstâncias que a acompanharam, não ignorarás os diversos usos a que serviram, e saberás que vantagens ou prejuízos trouxeram aos próprios vencedores. Um Y ultrapassa um tio 1. Nos pratos de uma balança, o Y vence o tio. Sê para teus inimigos o que o Y é para o tio. Depois de uma primeira vantagem, não esmoreças nem deis a tuas tropas um repouso precipitado. Empunha a espada com a mesma rapidez de uma torrente que se precipita de um despenhadeiro. Que teu inimigo não tenha tempo sequer de se dar conta do que está ocorrendo. E só recolhe os louros da vitória quando a derrota completa do inimigo te colocar em condição de fazê-lo com segurança, vagar e tranquilidade. Capítulo 5. Do confronto direto e indireto. Sun Tzu diz: comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é uma mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalizações. Lembra os nomes de todos os oficiais e subalternos. Inscreve-os num catálogo, anotando-lhes o talento e a capacidade individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um, quando tiveres oportunidade. Age de tal forma que todos os que deves comandar estejam persuadidos que teu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. As tropas que farás avançar contra o inimigo devem ser como pedras que arremetes contra ovos. Dite até o inimigo, não deve haver outra diferença senão a do forte ao fraco, do cheio ao vazio. A certeza de sustentar o ataque do inimigo sem sofrer uma derrota baseia-se na combinação de forças diretas e indiretas.
Utiliza forças diretas para desfechar a batalha, e forças indiretas para consolidá-la. Os recursos dos que são hábeis na utilização de forças indiretas são tão infinitos quanto os do céu e da terra, e tão inesgotáveis quanto os mananciais. Ataca descoberto, mas vence em sigilo. Eis, em poucas palavras, em que consiste a habilidade e a perfeição do comando das tropas. As luzes e as trevas, o aparente e o secreto, vês toda a arte. Aqueles que a possuem assemelham-se ao céu e à terra, cujos movimentos nunca são aleatórios. Assemelham-se aos caudais e aos mares inexauríveis. Mesmo mergulhados nas trevas da morte, podem reviver. Como o sol e a lua, eles têm um tempo para aparecer, e um tempo para desaparecer. Como as 4 estações, revestem-se de 1000 nuances. Só há 5 notas musicais, mas quem jamais ouviu todas as melodias que podem resultar de sua combinação? Só há 5 cores primárias, mas quem jamais viu o espetáculo de todas as cores matizadas? Só há 5 paladares, mas deles podem resultar infinitos sabores. Quem jamais experimentou todos? Na arte militar, e na do bom comando das tropas, há apenas 2 espécies de forças. Suas combinações, entretanto, são ilimitadas. Ninguém pode abarcá-las. Essas forças interagem. Assemelham-se, na prática, a uma cadeia de operações interligadas, como anéis múltiplos, ou como a roda em movimento, que não se sabe onde principia nem também onde termina. Na arte militar, cada operação particular tem partes que exigem a luz do dia, e outras que pedem as trevas do segredo. Não posso determiná-las de antemão. Só as circunstâncias podem ditá-las. Opomos grandes blocos de pedra às corredeiras que queremos represar. Empregamos redes frágeis e miúdas para capturar pequenos pássaros. Entretanto, o caudal rompe algumas vezes seus diques, após tê-los minado aos poucos, e os pássaros, as peias que os aprisionam, à força de se debaterem. É por seu ímpeto que a água das torrentes corrói os rochedos. É regulando a distância que o falcão se orienta para estraçalhar a presa. Possuem verdadeiramente a arte de bem comandar aqueles que souberam e sabem potencializar sua força, que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja, que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos, com o sangue frio que têm habitualmente nas ações meditadas e nos casos previstos antecipadamente, e agem sempre com a rapidez, fruto da habilidade, aliada a uma longa experiência. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefriável, e seu ataque é regulado com precisão. O potencial desse tipo de guerreiro é como o dos arcos retesados. Tudo verga sob seus golpes, tudo é derribado. Como um globo que apresenta perfeita esfericidade em todos os pontos de sua superfície, eles são igualmente resistentes em toda a parte e em todos os pontos, sua energia é a mesma. No auge de uma confusão e de uma desordem aparente, sabem conservar uma disciplina de ferro. Fazem brotar a força no seio da fraqueza. Despertam a coragem e a determinação no meio da covardia e da pusilanimidade. Mas saber manter uma ordem impecável, inclusive no meio da desordem, exige profunda reflexão sobre todos os acontecimentos que podem suceder. Transformar a fraqueza em força só é dado àqueles que têm uma energia absoluta e uma autoridade ilimitada. Pela palavra força não se deve entender a dominação, mas sim a faculdade que permite que se transforme em ato tudo aquilo que se propõe. Saber engendrar a coragem e o valor no meio da covardia e da pusilanimidade significa tornar-se herói e, mais do que isso, colocar-se acima dos mais intrépidos. Um comandante hábil busca a vitória baseando-se nas circunstâncias e não a exige de seus subordinados. Por mais maravilhoso que tudo isso pareça, exijo algo mais dos que comandam as tropas, vê a arte de manipular o deslocamento dos inimigos. Aqueles que dominam essa arte admirável dispõem de ascendência sobre o próprio exército, de tal forma que manipulam o inimigo sempre que julgarem apropriado. Sabem ser liberais quando convém. Agem da mesma forma em relação aos que querem vencer, dão e o inimigo recebe, o abandonam e o inimigo recolhe. Estão prestes a tudo.
Aproveitam-se de todas as circunstâncias. Sempre desconfiados, vigiam os subordinados, e desconfiando destes também, não descuram de nenhum meio que lhes possa ser útil. Consideram os homens que devem combater como pedras ou troncos que tivessem que despencar de um penhasco. A pedra e a madeira não têm movimento próprio. Uma vez em repouso, não se mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. Se são quadrados, mantêm-se parados. Se redondos, rolam até encontrar uma resistência mais forte do que a força recebida. Age de forma que o inimigo seja, entre tuas mãos, como uma pedra redonda que terias que precipitar de um penhasco. A força necessária é insignificante, os resultados, espetaculares. É nesse ponto que se reconhecerá tua força e autoridade.